Talvez você me pergunte assim, Guilherme, como que eu protejo o meu casamento antes que seja tarde demais? Então, eu vou começar esse vídeo com uma frase forte, talvez a frase mais importante de toda essa série de 3 vídeos. Um casamento não é destruído apenas por aquilo que você faz, mas principalmente por aquilo que você deixa entrar. Pensa nisso por alguns segundos comigo. Muitas pessoas estão preocupadas simplesmente com a questão do adultério. Então, muitos casais não querem cometer o adultério. Ok. Só que as pessoas não se preocupam em proteger o terreno onde o adultério aparece, onde a traição nasce. E esse é um dos maiores erros que eu vejo nos meus atendimentos. Porque ninguém protege uma cidade quando o inimigo já está dentro dos muros. A proteção começa muito antes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui, que vamos tratar nesse vídeo hoje. Então, nos 2 primeiros vídeos nós falamos sobre como a infidelidade emocional começa. Nós falamos sobre como o coração ele muda de CEP, como o coração muda de endereço. Nós também falamos sobre como as pessoas que amam a Deus, pessoas boas, boas no sentido de que pessoas que amam a Jesus, que amam a Deus e amam o seu cônjuge, podem ser vulneráveis a isso, né? Mas hoje nós vamos responder uma pergunta prática, que é como proteger o casamento de fato, na prática, né? Como é que a gente cria limites sem viver uma paranoia? Como que você cultiva confiança sem ser ingênuo? Encontrar esse equilíbrio, entende? Como viver num mundo que é cheio de tentações, mas ao mesmo tempo não brincar com fogo, entende? Então é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Eu quero começar pelo maior erro que os casais cometem, né? O maior erro dos casais é acreditar que caráter elimina risco. Não elimina, ok? Não elimina mesmo. E eu escuto isso com muita frequência. Guilherme, eu confio em mim. Guilherme, eu sei quem que eu sou. Guilherme, eu tenho caráter. Isso nunca vai acontecer comigo. Eu tenho certeza que eu sou capaz de separar as coisas. Só que toda vez que eu escuto isso, eu fico muito preocupado. Por quê? Mas por que, Guilherme? Você pode estar perguntando. A minha preocupação é que a Bíblia ela não ensina confiança em nós mesmos. Ela ensina vigilância. A Bíblia ensina você ser humilde ao ponto de saber que o seu coração é falho e é capaz de ser enganado. A Bíblia nos ensina dependência de Deus e não dependência da nossa força, não depender do nosso caráter. A pessoa mais perigosa é aquela pessoa que acredita ser incapaz de cair, porque ele para de vigiar. Enganoso é o coração e mais corrupto que todas as coisas. Maldito é o homem que confia no homem. De repente você para de estabelecer limites e aí você começa a brincar perto do precipício, porque você fala, não, eu sou forte. Mas quando você é fraco, aí que você realmente é forte. Quando você reconhece sua fraqueza, você deposita sua confiança em Deus. Tem um texto que eu amo, que está lá em Provérbios. Ele diz que o prudente, ele vê o mal e se esconde. Mas o simples, ele segue adiante e sofre as consequências. Então, observe algo comigo aqui. O prudente, ele não vê o mal e prova que consegue resistir. Ah, eu sou corajoso, eu confio em mim. Não. O prudente, ele não vê o mal e testa a sua maturidade. O prudente, ele vê o mal e faz o quê? Muda a direção. O prudente vê o mal e ele se afasta. Ele evita, ele foge. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos os relacionamentos hoje. Ok? Então vem comigo aqui, ó. Presta atenção. A maturidade, ela não é ficar perto da tentação sem cair. Mas a maturidade é não precisar ficar perto dela. É não precisar ficar perto da tentação. Isso é ser maduro. Mas muita gente faz confusão. Porque muitas pessoas citam o texto, né? Ah, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Mas perceba uma coisa comigo. A Bíblia, ela não manda a gente resistir à tentação sexual. Ela manda a gente fugir.
como fez José do Egito. José simplesmente fugiu. Paulo disse para a gente fugir também. A Escritura fala isso direto e reto. A Bíblia fala para a gente evitar a aparência do mal. Ou seja, claramente existem certas batalhas que você vence permanecendo, legal, mas existem certas lutas, certas batalhas que você só vence saindo. E os relacionamentos perigosos normalmente pertencem ao segundo grupo, é claro, né? Então é preciso que isso fique bem claro na sua mente, ok? Quem brinca de ser forte normalmente descobre a própria fraqueza, só que de forma tardia. E aí que é o problema, aí que existe o risco de você cair. Então o que você precisa fazer? Colocar limites que protejam o seu casamento. E sobre isso que nós vamos falar agora, sobre essas coisas extremamente práticas. Então preste atenção em mim aqui, ó. Muitas pessoas querem princípios, né? Mas muitas pessoas não querem limites. E os princípios sem limites raramente funcionam. Eu vou falar como alguém que atende casais há mais de uma década. Existem situações que eu simplesmente não recomendo. Não é porque seja pecado automaticamente, os exemplos que eu vou dar para vocês aqui, mas é porque aumenta o risco, sabe? Tudo aquilo que aumenta o risco, na minha opinião, merece atenção. Tô certo ou tô cheio de razão? Então, essas coisas que eu vou falar para vocês aumentam muito o risco de uma traição. Portanto, preste atenção. Caronas. Eu vou começar pelas caronas. Algo simples, ok? Eu falo de caronas, ou mesmo caronas frequentes, ok? Especialmente quando existe uma intimidade crescente. Especialmente quando existe conversas que se tornam crescentes, né? Um nível de profundidade cada vez maior, de intimidade maior, ok? Quando a admiração começa a crescer. Isso é um risco enorme. Mas aí você pode dizer assim, poxa, Guilherme, não tem maldade nisso. Ok? Talvez não tenha mesmo. Hoje. Ah, Guilherme, não tem nada a ver. Perfeito. Talvez hoje não tenha nada a ver, mas a pergunta sábia não é essa. A pergunta correta é: por que eu vou entrar em um ambiente desnecessário que vai me expor, vai me deixar mais vulnerável? Então, por que criar um ambiente desnecessário de vulnerabilidade, onde eu vou estar exposto aos riscos? Conversas privadas é um outro ponto, né? Quando eu falo de conversas privadas, eu falo de conversas privadas constantes, de mensagens privadas constantes, de desabafos frequentes com o outro sexo, né? Com a pessoa que não é o seu cônjuge, trocas emocionais, confidências, contar segredinho, coisa que pouca gente sabe, ou somente a sua esposa sabe, ou que nem a esposa sabe, né? Você percebe que quase nenhum problema começa com flerte. Normalmente começa com algo compartilhado, com um compartilhamento emocional. É justamente por isso que tantos casamentos são pegos de surpresa. Porque a pessoa ela pensa assim, não teve nada físico, a gente nem se tocou. Só que o coração já atravessou aquela linha, essa fronteira já foi atravessada há muito tempo. Então eu quero te mostrar aqui o teste mais simples do mundo, tá? Esse teste eu ensino para muitos casais, ele é extremamente simples e o teste é: se sua esposa lesse toda a sua conversa agora, toda a conversa que você tem com a colega do trabalho, ou com a vizinha, ou com seja lá quem for, a pessoa do sexo oposto, né? Se seu marido lesse tudo agora, ou se sua esposa lesse toda a sua conversa agora, você ficaria completamente tranquilo? Você ficaria completamente tranquila? Sem explicar o contexto, sem justificar, sem falar, não, mas veja bem, mas olha aqui, não foi bem assim, poxa, você está exagerando. Você ficaria tranquilo? Sem apagar nada. Bom, se a resposta for não, você já encontrou um sinal de alerta, porque existe um perigo enorme das carências que são compartilhadas. Esse é um ponto extremamente importante que eu quero endereçar a você.
Duas pessoas carentes podem criar uma conexão muito rapidamente, de forma meteórica, não é? Se A está carente e B está carente, haverá certamente uma conexão muito rapidamente. Mais rápido do que você imagina. Veja bem como é que acontece. Uma pessoa fala da crise do casamento, a outra fala da própria crise. Aí um vem e comenta da sua solidão. Estou me sentindo muito só. A outra fala, poxa, também tenho me sentido só, meu marido ele não me atende mais, ele não fala mais comigo. Aí o outro vai falar da falta de carinho, poxa, pois é, minha esposa também, ela nem é carinhosa. Aí o outro fala, nossa, eu vivo a mesma situação, olha que engraçado. Há muito tempo eu não ouço mais um eu te amo, meu marido não me toca, não me procura. E aí de repente vem aquela sensação de compreensão, uma sensação de acolhimento. Houve ali, criou-se uma conexão emocional. Só que o que parece uma conexão saudável, muitas das vezes é apenas dor compartilhada. E dor compartilhada não deve se tornar intimidade de jeito nenhum. Porque existem armadilhas que nós percebemos que nós caímos nelas apenas após o prejuízo, a consequência. Hoje tem uma coisa que gera muito mais conexões emocionais perigosas do que existia há 20 anos atrás. Pega, por exemplo, aí o celular, né? O direct do Instagram, o WhatsApp, rede social, tudo isso é extremamente perigoso e não existia há 20 anos atrás. Porque antigamente as pessoas precisavam encontrar alguém fisicamente, certo? Só que como que é hoje? Hoje as pessoas carregam essa pessoa dentro do bolso. Pensa que o seu cônjuge carrega a colega do trabalho no bolso, se ele quiser. É por isso que muitos relacionamentos começam com algo aparentemente pequeno. É um comentáriozinho ali, uma curtida aqui, aquela resposta ali, uma conversinha, entendeu? Uma troca de mensagens. Começa pequeno. Apenas algo aparentemente inofensivo. Aí de repente essa conversinha que é durante o dia se tornou uma conversinha tarde da noite e aos poucos surge aquilo que ninguém planejou. Qual? A armadilha das redes sociais. E é justamente por isso que muitos relacionamentos perigosos começam de forma tão inocente. Você elogia uma pessoa, nada demais, tudo bem, ela fez um bom trabalho, ele fez um bom trabalho, você reconhece a pessoa. Parabéns, legal, perfeito. Daí a pessoa resolve um problema na empresa, você agradece, né? Até aí, tudo normal, porque você está agindo de forma profissional. Isso é legítimo, né? Só que aí acontece o quê? Vocês descobrem que vocês torcem para o mesmo time. Vocês descobrem que estudaram áreas parecidas. Vocês possuem, então, histórias parecidas. Vocês descobrem que vocês possuem gostos em comum. Daí a conversa fica muito mais interessante, né? Mais interessante do que deveria, inclusive. A identificação cresce, a admiração cresce, vocês começam a fortalecer uma certa conexão e, sem perceber, vocês começam a criar intimidade. É exatamente aqui que mora o perigo. Porque quase nenhum relacionamento impróprio, ele começa com flerte. Ele começa com conexão. Eu já vi muitos homens bons e mulheres boas caírem. Homens de Deus piedosos, mulheres piedosas, que caíram por conta da identificação que eles tiveram com uma outra pessoa, da admiração que começou apenas com um comentário, com uma conversinha. É assim, começa com conversas que vão ficando boas demais. E quando o papo começa a ficar bom demais, alguma linha já começou a ser atravessada. E é exatamente por isso que eu digo aos casais que eu atendo, uma conversa privada no WhatsApp, uma conversa privada no Teams, ou uma conversa privada no Instagram, tudo isso pode ser emocionalmente equivalente a uma conversa dentro de uma sala fechada. Especialmente quando o seu cônjuge não sabe da existência daquela conversa. Ou mais especialmente ainda, quando o seu cônjuge não tem acesso àquela conversa. E principalmente quando você sentiria desconforto se o seu cônjuge lesse aquilo que você escreveu. Porque o segredo ele não está no aplicativo. O segredo está no isolamento, na forma que você usa para poder proteger o conteúdo daquela conversa, né? O problema nunca vai ser a tecnologia. O
problema está nessa intimidade privada fora do casamento. Eu quero dar um exemplo extremamente simples para você. Imagina um colega de trabalho. Esse colega de trabalho foi transferido, ok? Para um outro setor, mudou de departamento. Ou mudou de empresa, né? Enfim, ele foi embora e você não tem mais contato com esse colega de trabalho ou essa colega de trabalho. E aí você manda uma mensagem dizendo assim: você faz falta aqui, ou sinto falta de você. Algo simples assim, você faz falta aqui, né? Agora sim, pare e pense. Talvez você tenha querido dizer, né? A sua intenção de repente era apenas dizer que ele era um bom profissional. Legal. Mas quem recebe essa mensagem pode ouvir uma outra coisa. Quem recebe essa mensagem pode interpretar outra coisa. Ele pode pensar assim, ele recebe a mensagem, ele pode começar a viajar na maionese pensando assim: será que ele está me dando abertura? Será que ela está me dando bola? Será que ela sente algo por mim? Será que ele quer se aproximar de mim? Entendeu? E é por isso que eu digo sempre: tenha muito cuidado com elogios privados. Tenha muito cuidado mesmo com os elogios e as palavras que você faz no privado, a sós com a pessoa. É muito importante isso. Quer louvar alguém, quer elogiar alguém, faça em público. Cuidado quando você for elogiar em ambientes privados, em mensagens privadas. Aquilo que você consegue dizer na frente do seu marido, beleza, pode ser dito no privado. Aquilo que você consegue falar diante da sua esposa, na presença da sua esposa, beleza, pode ser dito. Mas aquilo que você precisa esconder, ou aquilo que precisa acontecer de forma escondida, normalmente já é um sinal de alerta. Aí é o momento em que você precisa levantar uma bandeirinha vermelha. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, né? Eu estava encerrando um contrato profissional, era o meu último período naquela empresa, isso bem ali, né, no início da minha carreira profissional. Eu estava indo embora para casa, estava próximo do estacionamento, né, praticamente entrando no carro ali. Daí uma colega veio falar comigo. Ela era uma mulher muito bonita, muito elegante, né, muito admirada por muitas pessoas no trabalho, e não tinha ninguém por perto. Éramos só nós dois ali, naquele momento, né? Foi assim, eu estava indo para o estacionamento, entrando no carro, ela veio e me interceptou, né? Daí só nós dois ali, eu do lado do carro, ela me disse uma frase muito simples. Ela falou assim: ah, eu vou sentir a sua falta, você vai trazer muitas saudades. E ela estava se referindo a ela mesma, né? Só que não foi uma frase apenas, tem que entender o contexto, né? Foi o olhar dela, foi o ambiente que foi criado ali, o tom de voz que ela utilizou, sabe? A forma como a pessoa diz muito, né? E aí, imediatamente, eu percebi algo. Aquela conversa, ela tinha acabado de entrar numa zona perigosa, numa zona, digamos, proibida para um homem casado. Talvez alguém assistindo esse vídeo possa pensar assim: Guilherme, mas ela só disse uma frase simples. Ah, eu tô com saudade, vou sentir saudades, vou sentir falta sua. Ok, eu te entendo, ok? Quem pensa assim. E é exatamente isso. Só que é assim que essas coisas normalmente começam. As coisas, a traição, o adultério, ele não começa com um ato escandaloso, uma declaração extravagante. Começa com pequenos sinais. São pequeninas brechas que vão acontecendo, pequenas raposas que destroem a vinha, pequenas permissões, pequenas ambiguidades. A pessoa fala um negócio e fala assim: o que ela quer dizer com isso? Entende? E naquele momento eu não fiquei ali tentando interpretar o que ela quis dizer, eu não fiquei ali prolongando conversa, né? Eu não fiquei ali alimentando a situação. Porque assim, eu naturalmente sou um cara muito carinhoso mesmo com as pessoas, né? Mas quando ela disse isso, eu já mudei o semblante, me despedi rapidamente, daí eu encontrei uma desculpa qualquer, né? E eu fiz o quê? Entrei no carro, fui embora, ó, pernas pra que te quero. Eu deixei aquele ambiente o mais rápido que eu pude, porque eu reparei que estava numa zona perigosa. Existe uma coisa que eu aprendi há muitos anos, uma verdade importante. Quando você percebe que uma conversa entrou numa zona cinzenta,
você não deve ficar. Não é hora de explorar esse terreno, não. É hora de você sair. Talvez alguém possa pensar assim, Guilherme, você está exagerando. Isso aí já aconteceu comigo inúmeras vezes, acontece e nunca deu em nada. Ok, você pode estar pensando que é exagero, né? Só que não é. E por que não é? Porque ninguém destrói um casamento em um único dia. As grandes quedas, normalmente, são construídas a partir de centenas de pequenas concessões que pareciam inofensivas quando aconteceram, mas no final das contas você vê que é gigante o problema, né? Então, assim, eu repito para você, fale no privado com alguém apenas aquilo que você conseguiria falar na frente do seu cônjuge, ok? Escreva uma mensagem no privado de forma que aquilo que você está escrevendo não seria um problema mostrar para o seu esposo ou para a sua esposa. Esse é o teste principal que você precisa fazer em todas as suas conversas, os seus relacionamentos. E se você tem necessidade de esconder, talvez o problema não esteja na mensagem, ok? Talvez o problema esteja no lugar para onde o seu coração está caminhando. Eu quero deixar com você a ideia de que o coração, ele raramente pede autorização antes de criar apego. Aí você fala, ok, Guilherme, o que eu preciso fazer quando eu perceber o perigo? De forma prática, né? De repente você está assistindo e se perguntando, Guilherme, eu acho que eu já estou emocionalmente envolvido com alguém. E agora, José? Ou de repente você esteja falando consigo mesmo, eu acho que eu já estou criando uma conexão com alguém que eu não deveria. Se esse é o seu caso, eu quero falar algo com muito amor para você. Não negocie com a pessoa. Não negocie. Não negocie consigo mesmo. Não administre também. Não tente controlar. Corte. E corta pela raiz. Pega o machado e corta pela raiz. Quanto mais cedo você interrompe algo errado, menos dor você vai sentir. Menos dor vai ser produzida. O problema é que muitas pessoas tentam permanecer perto, né? Tentam controlar, ficam naquela linha limítrofe, tentando gerenciar a tensão, tentando gerenciar a ambiguidade da conversinha. Vamos manter a amizade, né? Vamos tentar manter a conversa, vamos tentar manter o vínculo, a amizade, né? Eu não posso cortar essa amizade de repente. E o grande problema com isso é que você acaba alimentando aquilo que você deveria matar afogado mesmo. Eu te conto a minha própria experiência, né? Eu me lembro de uma situação, uma outra situação que aconteceu comigo, alguns anos depois dessa primeira situação que eu te falei, né? E nessa época eu já era pastor, já trabalhava com aconselhamento, já tinha visto famílias sendo destruídas, né, por coisas que começaram pequenas, muito pequenas, já tinha certa experiência na área da família, né, na restauração de famílias, e talvez por isso mesmo eu estava ainda mais atento, né. Daí tinha uma mulher com quem eu trabalhava, uma mulher muito bonita novamente, é engraçado como o diabo envia só pessoas assim, né. Então beleza, eu comecei a notar algumas coisas, pequenas coisinhas, nada escandaloso não, né. Nada que alguém olhasse de fora, né, e dissesse, meu Deus, isso aqui é um absurdo. Eram pequenas coisas, uma liberdade desnecessária, uma brincadeirinha ali, um toque ali, uma mensagem que começava a fugir do estritamente profissional, uma conversa que já não precisava acontecer daquela forma. E eu quero falar algo especialmente para você, homem, que está me assistindo, porque existe uma mentira muito perigosa. É a mentira de que o homem forte é aquele que não sente nada. Não estou sentindo nada, eu sou forte. Só que isso não é verdade. Homem é homem e ponto final. Mulher é mulher. Deus nos criou assim. Nós não somos feitos de concreto. Nós não somos feitos de ferro. Nós somos vulneráveis, não somos imunes. E foi exatamente por isso que eu comecei a perceber uma coisa. Eu estava entrando numa zona perigosa, nessa região cinzenta. Não porque existia um relacionamento, não existia paixão, não existia um caso, nada disso. Mas porque eu percebia claramente os sinais, eu percebia as intenções. Sabe, os movimentos, os gestos, eu sabia a direção para onde aquilo estava caminhando. E uma das melhores decisões que eu tomei naquela época foi não lidar com isso sozinho.
eu compartilhava tudo com a minha esposa. Tudo, 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 tudo. Minha esposa sempre teve acesso ao meu celular. Sempre. Ela sempre viu as minhas mensagens, minhas conversas. Ela tem as minhas senhas todas. Ela tem acesso ao meu computador. Nunca existiram áreas secretas no nosso casamento. Nunca. Conversas escondidas? Jamais. Compartimentos fechados dentro do casamento? Não, claro que não. Então eu mostrava para ela as mensagens, eu mostrava todas as conversas, falava olha o que aconteceu, olha o que ela falou. Né? Exatamente o que estava acontecendo, ela estava por dentro de tudo. Né? Eu chegava em casa e dizia, olha, hoje aconteceu isso e ela falou isso. No outro dia, olha, ela falou isso. E no outro, olha, ela está tentando isso hoje. Então veja a transparência, a claridade que eu dava para minha esposa, né? Mostrando as abordagens, mostrando as conversas, deixava ela mais tranquila. E não apenas isso. Eu lembro que eu falei para minha esposa algo mais ou menos assim, ó. Se ela ultrapassar determinado limite, eu vou conversar com ela. Porque eu já estava vendo fumaça, já estava sentindo o cheiro podre no ar. E homem sábio não espera acontecer um incêndio, entende? Então assim, eu não pensei, vou resolver isso sem envolver minha esposa. Não, eu trouxe minha esposa para dentro da situação desde o primeiro momento. E isso fortaleceu mais ainda o nosso casamento. Porque a pessoa que mais precisa saber sobre qualquer ameaça ao meu casamento é quem? Justamente a minha esposa. Quanto mais eu compartilhava com ela, mais evidente a situação se tornava, até que um dia, o que aconteceu? Nesse exato dia lá, um momento específico, em que eu percebi que o limite tinha sido ultrapassado, não foi algo muito escandaloso, ok? Mas eu vi que ultrapassou, eu falei, me parece que tem realmente uma intenção mais concreta dela agora. Não foi algo escandaloso, não foi uma declaração, não foi uma proposta, mas foi suficiente. Foi suficiente. Foi aquele momento em que você percebe que se você não agir agora, a situação pode crescer. E existe uma coisa que eu aprendi na vida. Problemas relacionais raramente melhoram sozinhos. Quando uma fronteira ela começa a ser empurrada, normalmente ela continua sendo empurrada. Então eu tomei uma decisão, eu chamei essa pessoa num canto, né, para conversar. Falei, fulano, vem cá. Eu não fui rude com ela, não fui grosseiro, jamais, né, seria agressivo com ela, só que eu fui extremamente claro e fui muito firme. Eu olhei para ela e falei assim, eu disse assim, a gente precisa parar com algumas coisas. A gente tem que estabelecer alguns limites, né, nessa nossa amizade profissional. Então a gente precisa manter isso estritamente profissional. Daí eu comecei a citar situações concretas, comportamentos concretos, limites concretos. Olha, tem que fazer assim, assim, assado, parará, vamos parar com isso, 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 sem rodeios, sem ambiguidade, sem deixar espaço para interpretações. Coloquei os limites diante dela. Porque quando se trata de proteger o casamento, meu querido, clareza é necessário, ok? Eu me lembro de eu falar uma coisa para ela, uma coisa que eu nunca esqueci, né? Eu disse para ela assim, talvez você não esteja percebendo a gravidade disso agora. Talvez pareça pequeno para você. De repente você fala, mas que exagero dele, isso é algo tão inocente. Só que você sabia que esse tipo de comportamento pode destruir uma família? Você sabia que isso pode destruir um casamento e um ministério inteiro, uma igreja inteira, porque eu era pastor, gerar traumas nos meus filhos? Você pode destruir uma igreja inteira. Porque quando um líder cai, ele raramente cai sozinho. Muita gente vai sofrer junto. Muita gente vai chorar junto. E as feridas podem ser até permanentes em muitas pessoas. Eu nunca quis descobrir até onde a minha força chegava. Eu sempre preferi respeitar as minhas fraquezas. Isso porque a maturidade cristã, ela não consiste em provar que você consegue ficar perto do precipício sem cair. A maturidade cristã, ela consiste em você não precisar estar à beira do precipício. E sabe o que aconteceu? Ela entendeu. A conversa foi madura, extremamente respeitosa, foi muito saudável. E a situação terminou ali. Mas existe uma lição que eu carrego até hoje. Essa transparência, ela me protegeu, né? Ela protegeu minha esposa e continua a proteger a minha esposa. E não apenas a minha esposa, mas protege também aos meus filhos, né? Protege o meu ministério, protege tantas pessoas que estão ao meu redor, né? Talvez uma das maiores proteções para um casamento não seja a força do marido, nem a força da esposa,
Talvez seja a decisão diária de não esconder mais nada. Os acordos de não guardar segredos, porque segredos criam terreno para a tentação. E eu vou dizer algo que talvez incomode algumas pessoas. Eu não confio em mim sem limites. Eu não confio na minha carne sem proteção, sem guardrails. Como é que eu posso confiar na minha humanidade sem estar vigilante? É exatamente por isso que eu construo cercas. É exatamente por isso que eu coloco limites ao meu redor. Por isso eu protejo o meu casamento. Porque eu amo minha esposa. Eu amo ela muito mais do que eu amo a sensação de provar que eu sou forte. E os homens mais sábios que eu conheço não vivem tentando provar sua força. Eles vivem protegendo as suas fraquezas. Porque o prudente ele vê o mal e se esconde, mas o tolo ele vai continuar andando no caminho perto do precipício, à beira do precipício. E depois vai tentar se explicar por que caiu, entendeu? Existem pessoas que não são problema para solteiros, mas são problemas para casados. Porque o casamento ele muda as responsabilidades, muda os limites, as prioridades são outras, muda a forma como nós administramos nossos relacionamentos. E isso não é prisão, isso não é deixar você enclausurado, isso é proteção. Mas agora nós chegamos ao ponto mais importante desse vídeo. Porque até aqui nós falamos de limites externos. Só que nenhum limite externo substitui um coração saudável. Nenhum. Você pode bloquear contatos, você pode apagar mensagens, evitar ficar de nhenhenhen, de tititi com alguém do trabalho. Você pode até trocar de emprego, mudar o ambiente. Só que se o seu coração continuar vazio, ele vai procurar outro lugar para buscar aquilo que está faltando. E é exatamente por isso que a verdadeira proteção do casamento não começa no celular, não tem nada a ver com o seu trabalho, não é se bloquear pessoas nas redes sociais, não. Começa no coração. Começa quando Deus ocupa novamente o lugar central. Começa quando o marido encontra a sua identidade em Cristo. Começa quando a esposa encontra a sua identidade em Jesus. Quando o casal entende que nenhuma pessoa foi criada para suprir aquilo que apenas Deus pode suprir. O casamento ele fica muito mais seguro quando Deus ocupa esse lugar central. Esse lugar onde nenhum homem consegue ocupar, esse espaço é reservado para Deus. Então eu quero terminar essa série de 3 vídeos com um desafio, né? Hoje, ainda hoje, você vai perguntar para o seu cônjuge, vai falar, meu bem, existe alguma coisa que nós estamos permitindo entrar no nosso casamento que a gente não deveria? Faça essa pergunta a ele ou a ela. E depois você precisa ter coragem de ouvir a resposta, sem defesa, sem justificativa, sem contra-ataque, você vai apenas ouvir, ok? Porque às vezes a restauração ela começa com uma conversa que foi adiada por anos. Então ao longo dessa série nós falamos sobre 3 coisas. Primeiro, como que a infidelidade emocional começa. Segundo, por que tantos casamentos se tornaram vulneráveis. E terceiro, como proteger de forma prática o seu casamento, né? Só que eu quero que você se lembre de uma única frase, né? O objetivo não é descobrir o quanto você consegue resistir. O objetivo é proteger aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Porque um casamento forte, ele não é construído por pessoas perfeitas. Ele é construído por pessoas vigilantes, pessoas humildes que reconhecem a sua fraqueza, as suas debilidades, mas que estão atentas. Estão protegendo a sua aliança, pessoas que escolhem diariamente voltar para casa, voltar para o cônjuge, voltar para Deus. E se você sente que o seu casamento já começou a esfriar, se vocês estão vivendo como colegas, a amizade desapareceu, depois dos filhos as coisas se esfriaram, a conexão foi embora, então eu creio que talvez agora é hora de pedir ajuda. O link do WhatsApp está na descrição do vídeo, aqui no YouTube. E será uma alegria conversar com você e ajudar o seu casamento a encontrar novamente o caminho de volta.